Eu sou Antônio Andrade, especialista em fisioterapia e terapia intensiva, e o tema de hoje é o pior inimigo do fisioterapeuta que impede de ele atuar na UTI com segurança. Começando, qual é esse pior inimigo? Vamos começar diretamente e abordar como você resolver esse problema. Qual o pior inimigo que faz o fisioterapeuta não ter segurança para atuar na UTI? É ele não identificar as lacunas de conhecimento que ele tem e não correr atrás de corrigir. Como assim, Antônio? Quando você não identifica suas principais dificuldades e não corre atrás de corrigir, vai gerar ou medo ou gerar insegurança. Porque você não vai ter as competências e habilidades técnicas para atuar dentro da terapia intensiva. Então, a partir do momento que você identifica suas dificuldades, suas lacunas de conhecimento e corrige, você não vai ter nenhum medo e nem a insegurança de atuar na terapia intensiva e começa a dar os primeiros passos para ir desenvolvendo uma segurança. E por que dividir medo e insegurança? Existe diferença de medo de atuar na terapia intensiva e insegurança de atuar na terapia intensiva? Sim, existe uma diferença. O medo é o que vai fazer você identificar que você não consegue fazer aquilo dali, vai fazer, por desconhecer, você vai criar uma dificuldade que pode ou impedir de você correr atrás de corrigir esses defeitos ou fazer você correr atrás de corrigir esses defeitos. Então, medo, ele vai fazer você ter dois tipos de atitude. Ou você vai correr atrás e agir e consertar o que você precisa para atuar na terapia intensiva com segurança, ou vai te impedir de começar a atuar na UTI com segurança, porque vai gerar o pavor. Então, o medo ele pode ser benéfico se você identificou as lacunas de conhecimento, identificando as lacunas de conhecimento que você precisa, identificando quais são as dificuldades que você tem de competências e habilidades técnicas para atuar na terapia intensiva, você dá um passo para trás, se prepara para gerar uma intervenção com qualidade. E o que é a insegurança? A insegurança é quando você está ali na prática e identifica em você que você não sabe o que fazer direito com aquele paciente. E você tem medo de gerar uma intervenção do paciente porque você não sabe o que tem que fazer com o paciente. Dá um exemplo prático. Você chegou na terapia intensiva, tem um paciente lá em ventilação mecânica, o paciente está apresentando uma sincronia, você não tem a competência para avaliar a sincronia, nem tem a habilidade para gerar a melhor intervenção. Você fica inseguro de gerar a conduta. Ficando inseguro de gerar a conduta, você vai pedir para outras pessoas realizarem a conduta, vai pedir para o médico sedar o paciente, porque você acha que sua conduta que você vai fazer pode ser mais maléfica para o paciente. Então, a insegurança, você sabe que você não tem ali como fazer e você fica inseguro do que vai fazer. Então, você termina não fazendo a conduta necessária ou faz condutas desnecessárias. Então, o paciente era para, na verdade, ser corrigido a sincronia e você pediu para sedar o paciente dentro da terapia intensiva, porque você estava inseguro para definir a intervenção. Já o medo seria diferente. O medo deixaria você lá impedido de fazer algo. Pô, não sei nem... Eu estou com medo ali daquele paciente, não vou fazer nenhuma conduta, não vou lá, não vou fazer nenhuma conduta. E tudo isso parte de você não identificar quais são as suas dificuldades, do conhecimento teórico, do conhecimento prático e da iniciativa e atitude e correr atrás de corrigir. E isso é você ter uma crítica construtiva sobre você. Não é a crítica destrutiva. Para você atuar na terapia intensiva com segurança, você tem que sempre ter uma crítica construtiva em você. O que é que eu posso melhorar? Qual o passo a mais que eu posso dar? O que é que eu posso fazer nesse momento para evoluir? Vamos dar um exemplo de um caso concreto de como isso aconteceu comigo e acontece com outras pessoas. Eu já contei esse caso aqui, eu acho, deixei até nos stories. A gente pegou, já faz um tempo isso, um paciente que estava com uma fístula broncopleural, um dreno de tórax, uma paciente jovem. Quando ela fazia inspiração profunda lá, o dreno borbulhava muito. Com lúcida orientada, tinha um ataque de espinéia leve, colhida a gasometria, insuficiência respiratória hipoxêmica, uma PaO2 lá, 60 e pouco dela. Muito baixo, saturando 90%, 89%, com a máscara reservatória de 10
10 litros por minuto. E aí a gente tinha que pensar qual a conduta que era para ser feita. Na verdade, não era máscara reservatória. Nessa época nem utilizava tanto máscara reservatória. A máscara de Venturi, um fluxo alto. E tinha-se um momento de discussão. A paciente jovem, lúcida orientada, cooperativa, tinha uma PaO2 muito baixa. Raio-X tinha áreas que mostravam as certas padrão de congestão, de infiltrado, e tinha esse dreno borbulhando durante a expiração, uma ficha broncopleural. E aí chegou no ponto controverso. Essa paciente pode fazer ventilação não invasiva ou não pode fazer ventilação não invasiva? Aí chega no ponto do medo ou insegurança. Se eu vou gerar uma intervenção nessa paciente que pode ser lesiva, eu posso fazer uma VNI e piorar a ficha broncopleural, né? Vai gerar o quê? O medo. Eu vou fazer ou não vou fazer isso daí? Mas o medo fez a gente agir em vez de ficar no pavor. E não fez a gente atuar de uma maneira desnecessária ou com condutas irrelevantes, que seria insegurança. Você estará fazendo condutas inseguras. O que é que a gente fez? A gente deu um passo atrás, nessa época, foi pesquisar o que é que tinha tido na literatura científica, o que é que estava falando sobre fazer o uso da ventilação não invasiva com fístula broncopleural, e a gente identificou estudos que abordavam que um paciente pode fazer ventilação não invasiva com fístula broncopleural. O que é que você tem que avaliar? Como é que está o borbulhamento do dreno, se está aumentando ou se está reduzindo durante o uso da VNI, até porque se ele for sedado e for entubado, ele vai fazer o uso da pressão positiva, mas não é para fazer como rotina dentro da literatura científica, teria que avaliar esse paciente. A gente pegou o paciente, começou com o uso de CPAP com a pressão baixa, com a FiO2 um pouco mais alta, começou a avaliar o borbulhamento do dreno e o borbulhamento reduziu. O escape aéreo pelo dreno reduziu. Isso se deu por quê? Por um processo para identificar qual a melhor conduta que era para ser feito para o paciente. O medo não gerou um pavor, a gente não ficou, não vamos fazer nada e vamos deixar a paciente como é que ela está. Não, a gente foi correr atrás de identificar o que era para fazer e a gente nem foi gerar uma conduta desnecessária. Não, pede para entubar logo o paciente, faz logo ventilação mecânica invasiva, ceda, bloqueia. Não, vamos estudar. E foi feito um teste, a paciente terminou não precisando ser entubada e ficou bem. Um teste de acordo com a literatura científica, seguindo na prática baseada em evidência científica, o melhor estudo científico sobre esse assunto. Então, veja que o que é que seria ruim para mim? O que é que seria ruim para a gente se a gente tivesse seguido aquele inimigo? Qual era o inimigo? O principal inimigo? Não identificar qual é seu déficit de conhecimento no momento. É o conhecimento teórico, conhecimento prático ou iniciativa e atitude. Qual era o déficit que a gente tinha? Conhecimento teórico ou prático, que é que dizia na literatura científica, e se a gente poderia ou não fazer aquela conduta com o paciente. A gente identificou o ego. Você não pode ter o ego gigantesco, eu já sei de tudo. Não, ninguém sabe de tudo. Eu tenho 15 anos de atuação dentro da terapia intensiva e sei que sempre vai ter casos diferentes para a gente definir a melhor intervenção. O que é que foi feito? Dando um passo para trás. Não existe ego dentro da terapia intensiva. Não é para existir ego. Existe, na verdade, mas não é para existir o ego dentro da terapia intensiva. Procure, estude e defina a intervenção. O que é que muitas vezes poderia ser feito? Vamos fazer a conduta. Não, tem que ser uma conduta baseada em estudos científicos. Por isso que é o pior inimigo, é você não identificar essas dificuldades e aí faz qualquer conduta. Bordei aqui alguns pontos para discutir sobre a então isso aqui eu já passei, que vai causar essa insegurança na UTI, qual a diferença entre insegurança e medo. Um exemplo de um caso real, a gente já abordou aqui, eu passei o caso para vocês. E qual o maior benefício de dominar essa ação para vencer o medo e gerar segurança dentro da terapia intensiva? Qual é o maior benefício? Primeiro, você progride dentro da carreira como fisioterapeuta. Então, se você atende com segurança, você progride. Antes desse, né? O primeiro sempre digo, é você atender com qualidade e salvar vidas. Então, quando você tem essa capacidade de avaliar e definir a conduta dentro da terapia intensiva com segurança, você salva vidas e atende com qualidade. Segundo benefício, você progride na carreira. Porque você vai ser visto como um profissional que está acima da média. Você vai pegar um caso raro, um caso que ninguém domina, você vai saber definir a intervenção. E vai pegar um caso básico e também você vai saber definir a intervenção. Então, salvar vidas, atender com qualidade. Segundo, progredir na carreira. Terceiro, não ficar
com medo, pavor dentro da terapia intensiva, tendo a segurança para receber uma intercorrência ou um caso que você nunca viu, porque você sabe qual o processo que você deve seguir para definir a melhor intervenção. Então, não deixe para depois. Foque em desenvolver essa capacidade. E eu estou dando um exemplo aqui da fisioterapia em terapia intensiva, que é o objetivo aqui de que a gente produz conteúdo dentro do canal Fisioterapia em Terapia Intensiva e Fisioterapia Cardiorrespiratória. Mas qualquer área da fisioterapia, sempre pense nisso. Identifiquei um caso que eu não conheço, estou no ambiente que eu não conheço, em vez de ter o pavor e não gerar nenhuma intervenção, em vez de gerar uma intervenção que não seja benéfica por causa da insegurança, utilize o medo para correr atrás, estudar o componente que você precisa naquele momento, conhecimento prático, iniciativa, ou atitude também sim, porque você deve se posicionar e depois dê o segundo passo. Isso é até dentro do plantão. Esse exemplo que eu dei do caso concreto foi dentro de um plantão. A gente foi estudar, foi pesquisar para gerar a melhor intervenção para o paciente. Isso acontece o tempo todo dentro da terapia intensiva. Principalmente para quem está dando os primeiros passos. Você começa a progredir. E por que acontece isso? Um dos principais pontos. Não existe uma formação ideal para o fisioterapeuta para atuar na terapia intensiva. Não existe uma formação ideal na graduação, não existe uma formação ideal na pós-graduação. Residência, ok, se você fizer uma residência, algumas residências vão levar você a ter essa capacidade de gerar a melhor intervenção com raciocínio clínico, mas não existe essa formação para todo mundo. E você tem que focar atrás de treinamentos que gerem isso, que faça você ter essa capacidade de realizar um raciocínio clínico claro para definir a melhor intervenção com o paciente, focando em processos de tomada de decisão. Sempre repito aqui, e sempre os meus alunos do método fisioterapia intensiva, é um processo de tomada de decisão, um processo que você vai repetindo, e quando você vai repetindo, vai ficando simples, vai ficando cada vez mais simples quando você vai repetindo o processo. São ciclos de desenvolvimento. É mágica? Não, não é mágica. A progressão é contínua para o resto da vida. Não é mágica. Pode ser acelerada a progressão para atuar com segurança? Pode, se você sabe o caminho que tem que ser seguido. E se você não sabe o caminho que tem que ser seguido, você pode perder tempo, pode perder dinheiro, pode fazer vários custos desnecessários. Então, você tem que ter identificar essa capacidade aí de progredir de maneira gradativa. Vamos dar um exemplo de como você deve aprender. E como você vai aprender dessa forma, através do raciocínio clínico, identificando a lacuna do seu conhecimento. O pior inimigo não é você não ter essa crítica construtiva, é você ficar ali, vou fazer qualquer conduta, ou é vencido pelo medo, ou fica inseguro. Então, você gerou essa crítica construtiva. Como você deve seguir nesse processo? Você deve seguir nesse processo sempre pensando como resolver um caso clínico. O que é que você vai fazer dentro da fisioterapia, na terapia intensiva? Resolver um caso clínico, atender um paciente. Então, desde você estudar um componente de fisiologia, você estudar um componente de mecânica ventilatória, ou você estudar uma técnica desobstrutiva, uso da ventilação não invasiva, você tem que sempre correlacionar com um caso concreto. Quando você faz dessa forma, você vê o que pode acontecer no futuro. E você começa a treinar essa sua capacidade de tomada de decisão. Ninguém quer um fisioterapeuta por ser um fisioterapeuta de terapia intensiva. Ou em qualquer ambiente. Pessoas querem fisioterapeutas que resolvam casos. Fisioterapeutas que melhorem a qualidade de vida do paciente. Fisioterapeutas que deem resultado. E é isso sempre que a gente tem que procurar. Não é um fisioterapeuta que cumpre tabela. Eu estou dando plantão na UTI, faço qualquer conduta, muitas vezes fico inseguro. Quando eu estou inseguro, eu deixo os outros profissionais tomarem a decisão. Você não está sendo o fisioterapeuta que nós precisamos. Nem nós, nem o paciente. E lembre que você poderia estar do outro lado. Você, uma pessoa da sua família, poderia estar do outro lado. Sempre pense, poderia ter uma pessoa do outro lado. Então, eu tenho que ter a capacidade para gerar aquela intervenção. É um amor de outra pessoa que está do outro lado. E você, como fisioterapeuta, modifica o desfecho. Então, nunca pense em cumprir tabela no plantão. Nunca pense em cumprir tabela no plantão. Desenvolva as competências e habilidades técnicas para atender com qualidade. Tenha uma crítica construtiva
se você precisa, se você não precisa, o que é que você... Lembrando que sempre vai precisar, sempre você vai precisar desenvolver essa capacidade dessa crítica construtiva e identificar suas lacunas de conhecimento, como eu falei no caso do paciente que estava com dreno torácico. E onde eu observo que as pessoas mais erram nisso? Onde eu observo? Primeira coisa é achar que vai estudar um artigo científico sobre o assunto ou vai ler um capítulo do livro e, com isso, vai ter a capacidade para atuar, para resolver o caso clínico. Não vai. Esse é um componente que você precisa, que é o conhecimento teórico. É o conhecimento da teoria. Mas você precisa do conhecimento prático, que vai desenvolver a habilidade para resolver o caso clínico. Que você tem que correlacionar os conteúdos que você estudou com os dados de avaliação que você tem e com o processo de tomada de decisão. Dá um exemplo, Antônio. Vamos dar um exemplo aqui, sempre com exemplos práticos, né? Por isso que o nome da live é Fisi-UTI na prática. Vamos dar exemplo prático. Você chegou na terapia intensiva e estudou que ventilação não invasiva é para ser feito no paciente com DPOC agudizado. Primeira coisa, você estudou isso. Você estudou que o paciente DPOC agudizado pode apresentar acidose respiratória, insuficiência respiratória hipercápnica. Você estudou esse outro ponto, certo? Você sabe que o paciente com DPOC tem indicação de fazer ventilação não invasiva quando está com rebaixamento do nível de consciência. Você sabe esses 3 pontos. Pá, eu estudei isso daí num artigo científico, estudei no livro. Pá. Aí você chega e recebe um paciente dentro da terapia intensiva, DPOC, com insuficiência respiratória e com rebaixamento do nível de consciência. O que é que você vai pensar? Pô, estudei no livro, DPOC, com insuficiência respiratória, que está apresentando hipercapnia, pode ser feita ventilação não invasiva, você pega e coloca a ventilação não invasiva no paciente. Depois de 20 minutos, é colhido uma gasometria, o PaCO2 está lá em cima. O PaCO2, que estava em 50, agora está em 65. E o paciente piorou da acidose respiratória. Aí você, pô, não está respondendo bem, vamos entubar o paciente. O que é que faltou? Você teve o conhecimento teórico, mas você tem que ter um processo de tomada de decisão. Quando você pega esse paciente para avaliar, você tem que saber os dados que você tem que avaliar para definir a melhor intervenção. E não é só estudando um livro, artigo, é ser treinado. É você treinar essa capacidade de resolver o caso clínico com conhecimento prático. Então, o que é que você deveria fazer? Vamos lá. Qual a causa do rebaixamento do nível de consciência? Ah, não, o paciente... Vamos pegar a história clínica do paciente completa. O paciente estava em casa, é DPOC, teve uma queda da própria altura, bateu a cabeça, depois de bater a cabeça, ficou desacordado, começou a apresentar uma respiração ruim e a gente trouxe para a emergência. Aí o pessoal pegou o principal ponto, né? Pegaram alguns pontos, DPOC, rebaixou o nível de consciência, insuficiência respiratória, ventilação não invasiva. Mas qual é a causa? Se você pegasse, vamos lá, ele levou uma queda, bateu na cabeça, pode ter sido o quê? Uma lesão neurológica que rebaixou o nível de consciência, rebaixando o nível de consciência, ele reteve CO2. E aí, nesse caso, a causa da retenção de CO2 é o rebaixamento do nível de consciência. E não o rebaixamento do nível de consciência é a causa da retenção de CO2. Seria indicado ventilação não invasiva? Não. Seria indicado entubar o paciente e o paciente ir para fazer um exame de imagem para identificar qual era a causa. Observe que a gente tinha um conhecimento teórico que você tinha, mas faltava se correlacionar com os outros dados. Então, você tem que ter as competências e habilidades técnicas. Tem que ter o conhecimento teórico, conhecimento prático, e teria que ter a iniciativa e atitude para discutir com os outros profissionais e dizer, olha, você viu que o paciente caiu e bateu com a cabeça, que a causa que pode ter rebaixado o nível de consciência pode ter sido o traumatismo crânioencefálico. Esse paciente já tinha apresentado alguma história de descompensação da acidose respiratória, de descompensação do DPOC? Não, nunca tinha apresentado. Esse paciente tinha ausculta com o Bloch-Spark? Não tinha. Então, olha, esse paciente pode ser que ele não está com insuficiência respiratória por causa do DPOC, mas sim está alterando a ventilação por ter tido um rebaixamento do nível de consciência. É complexo. É quando você não sabe o caminho que tem que tomar para avaliar um paciente. Tem que tomar para tomar a decisão.
Quando você sabe esse caminho, quando você sabe esse processo de tomar decisão, fica muito mais fácil. E precisa de ter esse conhecimento teórico, precisa ser bem aprofundado. Você só consegue tomar a decisão se tiver o conhecimento teórico bem aprofundado. Mas precisa também ter o conhecimento prático, iniciativa e atitude para avaliar o caso concreto e definir a intervenção. E por isso que muitas vezes eu falo que na pós-graduação não vai ter isso, na graduação não tem isso. Não tem, porque vai um professor dar um assunto, outro professor dar outro assunto, e não se correlacionam os conteúdos para gerar essa capacidade de avaliar e definir o caso concreto. Então, se você, para ter a capacidade de avaliar um paciente dentro da terapia intensiva e atuar com segurança, tem que vencer esse inimigo de ter a capacidade de identificar em você quais são as suas dificuldades e correr atrás de corrigir. Como eu abordei no começo da live. Você tem que correr atrás de corrigir. Então, vence o inimigo do ego, de você não querer atrás de corrigir esse problema. Vence o inimigo de você identificar suas dificuldades e correr atrás de corrigir, gerando as competências e habilidades para gerar a melhor intervenção dentro da terapia intensiva. Porque do outro lado, tem um paciente, tem uma vida, e você, fisioterapeuta, modifica o desfecho do paciente. Por onde começar? Por onde eu posso começar para ir desenvolvendo essa capacidade aí para vencer essa insegurança e ter esse raciocínio clínico? Primeira coisa, se aproxime de pessoas que conseguem ter esse resultado. Muitas vezes eu vejo pessoas perguntando para pessoas que não atuam de verdade, muitas vezes tem algum professor que não atua de verdade, nunca atuaram, não tem essas competências e habilidades, e a pessoa está perguntando. Aí a pessoa vai dizer, no livro diz isso daí, mas não é. O livro tem que ser correlacionado com a prática clínica. Então, primeiro se aproxime de pessoas que têm o resultado de avaliar o paciente e definir uma conduta assertiva. Que não quer dizer ter título de especialista. Não, conheço várias pessoas, vários profissionais que têm título de especialista, mas chega na prática, não tem essa capacidade, que é mais uma prova. Então, se aproxime de pessoas que tenham essa capacidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo, faça uma autocrítica, se avalie e identifique em você o que é que você precisa mais. Pô, eu tenho dificuldade em fisiologia, eu tenho dificuldade em mecânica ventilatória. Antes de eu chegar lá em ventilação mecânica, eu tenho que estudar isso. Eu vou pegar lá o livro de fisiologia e vou dar uma lida. Vou pegar lá o livro de mecânica ventilatória e vou dar uma lida. Vou pegar o livro de base da ventilação mecânica e vou pegar antes de querer estudar uma sincronia. O conhecimento teórico precisa. É um passo para trás e forma a base do seu conhecimento, onde você vai subir de forma gradativa e evoluir dentro desse conhecimento para atuar dentro da terapia com segurança. Pô, Antônio, mas isso dá trabalho. Isso daí não precisa. É só eu fazer um cursinho ali, rápido e pronto. Não, você precisa sim. Você precisa de estudar, focar, estudar, focar. Então, esses são os primeiros passos. Quarto passo, acompanhe o conteúdo aqui que a gente sempre discute como você atuar na prática real. O que você precisa para atuar na prática com segurança dentro da terapia intensiva? Acompanhe, tem muita coisa aqui que a gente já vai falando. Participe dos eventos que a gente organiza para você entender o que você precisa para atuar com segurança dentro da terapia intensiva. Esse que eu passo para os meus alunos no método de fisioterapia intensiva. Também tem um processo claro de tomada de decisão. Isso vai facilitar e muito sua tomada de decisão para atuar com segurança dentro da unidade de terapia intensiva. Tem pessoas que começaram totalmente perdidas e evoluíram e atuam com segurança que eu conheço? Sim. Sim. Tem alguns alunos do método de fisioterapia intensiva que a gente tem um contato direto e eu lembro dos primeiros passos da pessoa, a pessoa dizia, pô, estou aqui no paciente, estou totalmente perdido. E a pessoa perguntava, mandava pergunta, a gente tem uma teleconsultoria, discutia e a pessoa ia de forma progressiva evoluindo. Mas o que é que ela partia do princípio? De saber que ela tinha dificuldade. Porque se a pessoa não pergunta, não se questiona, ia estar fazendo várias condutas de forma aleatória. Aí está pegando e coloca o paciente para fazer 10 incursões de espirometria de incentivo quando o paciente tem uma capacidade vital de 12 ml por quilo de peso predito. Qual o erro? Conhecimento teórico. 12 ml por quilo de peso predito. O que é que diz os guidelines? Utilizar ventilação não invasiva. Espirometria de incentivo vai prevenir a telectasia nesse caso? Não vai.
Está fazendo uma conduta desnecessária? Tá. Por quê? Porque tem insegurança para definir a intervenção, ou não tem um conhecimento teórico, ou muitas vezes tem medo de gerar uma intervenção mais benéfica para o paciente e aí fica perdido, não corre atrás daquele que a gente discutiu no começo da live. Sempre dê um passo atrás, identifique o que você precisa para aí sim gerar a melhor intervenção dentro da unidade de terapia intensiva e dentro da área da fisioterapia cardiorrespiratória. Vença esse inimigo, identifique suas dificuldades e corrija. Não tenha um ego e corra atrás e modifique o ambiente que você trabalha. Entre dentro da terapia intensiva, salve vidas e atenda com qualidade. Essas são as principais ideias que eu tenho aqui para trazer dentro dessa live de como você vencer esse pior inimigo, que é você não ter essa capacidade de avaliar suas dificuldades, ou tem e não ir atrás de corrigir. E abrir agora para perguntas, dúvidas. A live está acontecendo no Instagram, Facebook e YouTube, sempre acontecendo na segunda-feira, com uma aula com slides, apresentando um conteúdo mais técnico, focando dentro do pilar do conhecimento teórico, conhecimento prático. A aula da quinta-feira, focando conhecimento teórico, conhecimento prático e uma grande parte da iniciativa e atitude que você precisa para atuar com segurança dentro da terapia intensiva. Eu falei quarta ou quinta? Quarta-feira, às 20 horas. Se você está gostando do conteúdo, aperta o botão de curtida, isso ajuda a entregar o conteúdo para mais pessoas. Diz de onde você está assistindo, live está acontecendo no Instagram, Facebook, YouTube, e deixe sua pergunta. Pergunte, tire sua dúvida. Treine o músculo da iniciativa e atitude. Vença esse inimigo do ego e já comece a corrigir o que é que você precisa a partir desse momento. Vamos lá, perguntas, dúvidas? Só de ser sobre o conteúdo da live ou sobre casos que vocês estão pegando dentro da terapia intensiva ou tópicos específicos, não tem problema. A gente vai debater aqui dentro da live, abordando de uma maneira prática esse conteúdo. Vamos dar um exemplo de um caso clínico. Vamos pegar outro caso clínico. Sempre é bom correlacionar com o caso clínico e você vai entender aí como vencer, como ter esse processo de tomar decisão. Você pegou um paciente dentro da terapia intensiva, tracostomizado com a cânula de tracostomia metálica. Tracostomizado, né? Você vai ter uma cânula de tracostomia, não é entubado, o paciente pode falar, o paciente pode comunicar com você, não vai sair o som se não tiver a válvula de fonação, mas ele vai estar ali, pode balbuciar, está abrindo os olhos, vai estar cooperando com você. Quando está entubado, consegue, mas o tubo é muito mais desconfortável. Então, o paciente vai estar tracostomizado. Esse caso que eu estou discutindo com vocês. O paciente tracostomizado com a cânula metálica. Já está 4 dias com a cânula metálica. Não tem condições de ser decanulado ainda. Não tinha os parâmetros objetivos para decanular. Estava para receber alta da UTI. Ia receber alta da UTI. E aí você pega o paciente, radiografia de tórax tem uma opacidade no pulmão esquerdo todo do paciente. O paciente está com uma tosse produtiva, opacidade no pulmão esquerdo, mas não está dispneico. Ele diz que não está com falta de ar. Mantém a frequência respiratória em 22, 23 incursões por minuto. Raio-X do dia anterior não tinha essa opacidade, saturando 92, 93%. É um paciente que está com um desmame prolongado da terapia intensiva. Foi um pós-operatório de cirurgia cardíaca que complicou e depois apresentou esse quadro. Qual a sua conduta como fisioterapeuta? Se pegaram todo o dado, vou ficar com a tracostomizado, cânula metráquica, saturando lá 92, 93%, raio-x com opacidade no hemitórax esquerdo, saturando 92, como já falei, taquipneico vai ser realmente trabalho ventilatório. Qual a sua conduta como fisioterapeuta? O pessoal está tímido. Mas eu sei que muita gente não pegou um caso como esse. Muita gente não pegou um caso como esse, paciente tracostomizado, com opacidade do pulmão esquerdo, tracostomia metálica, se está dispneico, mantendo a saturação ali baixa. O que é que você tem que fazer? Vamos vencer o inimigo. Eu nunca peguei um caso como esse. Eu não vou chegar lá e fazer uma intervenção sem saber o porquê eu tenho que fazer. Vamos botar o paciente para ventilação mecânica.
Pá, volta o paciente para a ventilação mecânica. Ah, não, vamos pegar e vamos sedar o paciente e vamos fazer... Não, dê um passo para trás. Você não tem que saber tudo. Você sabe que não tem esse conhecimento, sabe que nunca pegou um caso para isso. Vai estudar, vamos procurar. O que é que tem na literatura? Que um paciente e paciente pré-customizado pode utilizar a ventilação não invasiva com cuff desinsuflado para gerar um desmame da ventilação mecânica. Você sabe que tem na literatura que um paciente que tem atelectasia, a pressão positiva ajuda a desobstruir e expandir essa atelectasia. Você pegou o caso concreto e identificou que não tinha parâmetros objetivos para identificar que o paciente, para indicar uma ventilação mecânica invasiva no paciente, ou voltar o paciente para a ventilação mecânica. Ele não está falhando no desmame. Ele já está desmamado e está apresentando atelectasia. Se fosse um paciente em respiração espontânea, o que é que você ia fazer? Você ia pegar e fazer a ventilação não invasiva como uma terapia fisioterapêutica, terapia de expansão e a terapia desobstrutiva. Então, nesse caso, nunca peguei, vamos ver o que tem na literatura, tem uma contraindicação de poder fazer a VNI com esse paciente? Não. Cânula metálica tem cuff? Não tem cuff. Então, o que é que a gente fez com o paciente? Isso é um caso real. Caso real. A gente colocou o paciente em decúbito lateral direito, com uma terapia desobstrutiva e expansiva. Colocou a ventilação não invasiva com a máscara nasal. Observou se estava tendo muito escape. Fez uma monitorização constante do paciente para ver se tinha alguma alteração. Gerou um pico de fluxo expiratório maior. Depois de gerar um pico de fluxo expiratório maior, fez uma aspiração do paciente. Veio muita secreção que não estava vindo antes. Então, desobstruiu a região que estava atelectasiada. Saturação saiu de 92, 93 para 98%. Foi feito um novo raio-x, a atelectasia revertida. Teve que manter na VNI? Não. Teve que voltar para a ventilação mecânica? Não. Foi uma conduta lesiva para o paciente? Não. Foi uma conduta simples de ser feita? Foi. Se a gente tivesse tido o ego de não procurar, de não identificar o que é que precisava, de não correr atrás de saber o que é que poderia ser feito, de não discutir, não gerar a melhor intervenção, o paciente poderia ser trocado uma cânula de traqueostomia metálica para uma cânula plástica, colocado no cuff, voltado para a ventilação mecânica e o paciente piorar aí e não sair da terapia intensiva. É simples? Não, não é simples. É fácil? Não, não é fácil. Mas já fica muito mais simples se você tiver essa capacidade, tiver um processo claro de tomar decisão, se tiver o conhecimento prático, o conhecimento teórico, iniciativa, atitude, para ir definir a melhor intervenção. Então, concluindo a live com um caso clínico, demonstrando mais uma vez essa importância de vencer esse inimigo.